Sejam bem-vindos ao Fala Montese, onde a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, onde a gente vai dividir muito conhecimento para que você consiga transformar a sua vida de uma forma tranquila, gradual e progressiva. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre como iniciar a sua mudança de vida. A gente sabe que é muito difícil e está difícil cada vez mais, muita oferta, muita tentação e estamos vendo na prática o quanto as pessoas estão perdidas e com dificuldade em conseguir atingir os seus objetivos. Para que você consiga mudar na sua vida, algumas coisas são importantes. E talvez eu coloque uns pontos que vão fazer diferença na sua vida. O primeiro passo, você precisa aprender que o seu processo de emagrecimento, o seu processo de mudança de vida, ele envolve ressignificar muitas coisas. Quando a gente trabalha com as pessoas, a gente vê que o processo de mudança envolve a zona de conforto. Então, o que dificulta a sua mudança de vida é que você está habituado com certas coisas na sua vida, certos confortos. Então, toda vez que você sai, que você é submetido a algum estresse, você volta para a sua prática, para aquilo que te conforta, para aquilo que te deixa bem. E para isso a gente precisa tentar ressignificar algumas coisas, principalmente a sua expectativa, né? E aí a gente vem de uma sociedade, de um mundo onde está tudo muito rápido, está tudo com muita pressa. E as pessoas esperam um resultado muito rápido. Só que esse processo é lento, é gradual. A gente demora, você demora a entender, você demora a ver os resultados, você demora a se conectar com uma nova pessoa. Emagrecer, mudar de vida, sucesso, qualquer coisa envolve o fato de você se tornar uma nova pessoa. Então não adianta ter desespero, não adianta achar que em 1 mês, 2 meses, 3 meses você vai conseguir atingir o seu sucesso. Tudo leva tempo, tudo envolve uma trajetória, tudo envolve um projeto que você constrói aos poucos. Então, alguns conceitos são importantes. Você nunca vai conseguir atingir o seu objetivo se você não entender por onde você está passando. Talvez o maior problema que eu vejo são as pessoas não entenderem aonde elas estão indo, o que elas estão fazendo, o comportamento, o dizer o sim, o não, o prazer do não e a sua relação com o alimento. Aqui dentro deste episódio, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho a sua expectativa. E nisso você precisa ter mais calma, mais cautela, menos ansiedade. A gente sabe que o mundo hoje é tudo muito rápido, você pede a comida chega com muita rapidez, você pede um táxi, hoje vai chegar mais rápido, a gente não tem demora, a entrega é mais rápida em casa, tudo que você pede chega com muita facilidade. Então nada mais natural que você esperar que o seu resultado chegue com tamanha facilidade também. Já que a medicina evoluiu, já que as coisas evoluíram, por que não o meu resultado chegar em pouco tempo? Por que eu preciso demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos para que eu consiga mudar a minha vida? Você precisa demorar porque isso envolve a sua mente, envolve o seu comportamento. E não tem nada mais difícil de mudar para uma pessoa do que o comportamento, a atitude dessa pessoa. Somos seres de hábitos e quanto mais você repete esse hábito, mas a sua tendência é estar confortável com esse tipo de hábito. Então, dificilmente você vai fazer uma dieta sem entender o que é a dieta, quais são as calorias, como que você ingere, a sua relação com a comida. Quantas pessoas hoje a gente não percebe que come de uma forma emocional? Aquela pessoa que esconde a ansiedade, que ela esconde o medo, ela conforta a tristeza, a preocupação, o estresse no trabalho, os problemas familiares, indo na cozinha, indo na geladeira, abrindo a geladeira, voltando a comer, pedindo, né? Repetindo. Então, envolve algumas coisas. Envolve você entender que calorias existem e mesmo que você coma uma coisa saudável, se você come muito, essas calorias vão entrar, né? O seu corpo, ele não despreza a caloria. Qualquer coisa que você faça a ingestão, o seu corpo vai guardar essa caloria. Evolutivamente, viemos de um processo onde o seu corpo tem uma tendência a estocar. E é importante que você saiba isso, porque antigamente a oferta de comida era muito menor, era muito mais difícil você conseguir algum tipo de alimento, você precisaria caçar, sair, achar, encontrar um alimento. Hoje você tem uma oferta muito grande, onde você vai na rua tem tentação, onde você vai na rua tem comida.
com um clique no celular, a comida chega até você com muita facilidade. Tudo isso joga contra o seu resultado, o que você espera. Então, entenda que vai ser muito mais difícil você conseguir um resultado nos dias atuais. Segunda coisa, os exercícios diminuíram muito. Atualmente, a pessoa que é muito ativa na prática de exercício, ela vai fazer 40 minutos, 1 hora por dia. Se você pensar que o seu dia tem 24 horas, a maior parte do tempo você passa sedentário, você passa sentado, você passa no computador, você passa digitando, né, mexendo. Hoje o mundo valoriza muito as pessoas que pensam, na maior parte das vezes, e não aquelas pessoas que são muito ativas, exceto os atletas, é claro. Então, entenda que o exercício ele precisa estar presente na sua vida, porque o tempo que você entrega é pouco. Às vezes as pessoas não têm tempo de conseguir 40 minutos, 1 hora. Mas os exercícios envolvem muita coisa. Envolve a sua disciplina, envolve a sua resiliência, envolve o fato de você conseguir fazer uma coisa que você não está muito afim de fazer. Que se você olhar o seu comportamento, o seu corpo, ele não quer sair de casa. Ele não quer ir para uma academia, ele não quer ir para aquele lugar cheio, aquele lugar movimentado, aquelas pessoas que estão se admirando com o corpo, e às vezes você não está afim de ver aquilo, mas é necessário. É necessário porque quando você faz uma coisa que você não quer, você se torna mais forte, a sua mente se torna mais forte, o seu comportamento se torna um pouco mais forte. Então os exercícios, eles existem pelo compromisso de você se habituar a fazer uma coisa que você não quer. Ninguém gosta de exercício, você se acostuma, você se adapta, mas ninguém começa a praticar um exercício gostando, tendo prazer nessa prática. Mas toda vez que você faz uma coisa que você não quer, você se torna mais forte, você sai de lá mais forte, você sai de lá mais animado. Então se você passa 40 minutos, 1 hora na academia, pegando peso, fazendo qualquer tipo de esporte, você quando sai de lá, você volta mais feliz, mais orgulhoso de você, mais satisfeito pelo seu compromisso, pelo seu resultado. E isso vai te aproximando cada vez mais do seu objetivo. Quanto mais você fizer, mais forte você deixará a sua cabeça, a sua mente. E outras coisas importantes talvez fosse o jejum. O jejum, o ficar sem comer, é uma coisa que colocaram na nossa cabeça que vai te fazer mal, né? Ficar sem comer, isso vai te fazer mal. Você não pode pensar assim, porque metabolicamente, evolutivamente, o nosso corpo foi feito para suportar longos períodos de jejum. Visto que se você come 1 hora, você não vai saber o momento da sua próxima refeição, mas colocaram na sua cabeça, colocaram no seu conhecimento que comer regularmente vai te fazer bem, comer de 3 em 3 horas vai te fazer bem, vai te alimentar, vai te deixar nutrido. Não, o seu corpo ele não precisa disso. O seu corpo se adapta muito bem a longos períodos de jejum, a momentos sem alimento, a momentos onde você vai se sentir bem mesmo sem comida. Então o jejum hoje é uma coisa um pouco demonizada, um pouco assustadora, mas não vem nada mais diferente do que a nossa evolução. E quando a gente fica sem comer, mas a gente fica bem, você consegue ter controle, você consegue ter disciplina, isso traz um conforto, isso te deixa mais forte, porque o ficar sem comer passa a não te assustar mais, pelo contrário, passa a te trazer conforto. O jejum precisa de uma evolução metabólica, né? Se você vem durante a sua vida toda comendo de forma regular, de 3 em 3 horas, beliscando toda hora, onde você passa, você pega alguma coisa, belisca, come uma bolachinha, alguma coisa, toma um café, coloca um açúcar, o seu corpo está acostumado a receber calorias de forma rotineira. Você precisa mudar, isso envolve, esse é mais um dos processos que envolve a sua mudança de vida. Eu gosto de falar que todas as pessoas precisariam estar confortáveis ou precisariam já ter feito, estar adaptadas ao fazer o jejum. Porque se você sabe ficar sem comer, você tem paz nesse momento, você não tem ansiedade, você não tem compulsão, você não tem desespero, o seu corpo controla bem, ele sabe ficar bem nesse período. Então, todas as pessoas que querem mudar de vida, elas precisam ter o jejum como aliado, porque o jejum não é uma dieta, o jejum é o seu metabolismo, é o básico da sua evolução. Você nada mais está fazendo do que voltar às suas origens, ativando genes que existiam para te proteger. Se você ficasse sem comer por algum período
E se o seu corpo não suportasse isso, evolutivamente não estaríamos aqui conversando, falando, evoluindo, né? O homem não teria evoluído tanto se ele não suportasse longos períodos de jejum. Então, conceitos são importantes. Então, você vai mexer na sua alimentação, você vai comer com mais consciência, né? Olhar os alimentos. A gente também precisa entender que o marketing, né? A estratégia de marketing das indústrias alimentícias é muito forte. A maior parte da comida que você talvez consuma hoje seja de processados, ultraprocessados, alimentos feitos em indústrias, e não mais aquele alimento que você pega numa árvore, que você consegue numa colheita, numa proteína animal. Hoje os alimentos vêm em pacotinhos, embrulhados, bonitos, coloridos, que você já simplesmente tem vontade de comer só de olhar. Se a gente analisar bem, quando você vai fazer uma compra no mercado, a maior parte dos produtos são produtos que não estragam, são produtos que não precisam estar refrigerados, são produtos de prateleira, com longas datas de validade, 6 meses, 1 ano, alguma coisa assim. Então, são produtos feitos de uma forma industrial para que você consiga não ter controle diante desses alimentos. Quantas vezes vocês já viram alimentos que vem escrito é impossível comer um só? Duvido, né, que você não repita. Vários alimentos, até o nome, certos nomes são sugestivos do repetir. Por quê? Porque ele é feito para isso. Ele mistura algumas coisas que o seu corpo não está acostumado. Por exemplo, a crocância. A maior parte dos alimentos industrializados ele envolve uma crocância. A crocância, ela traz prazer ao seu cérebro, porque a gente não tinha crocância na natureza. O máximo que a gente conseguia crocância era nos períodos de fruta, onde você conseguiria comer uma fruta que tinha um pouco mais de crocância. Mas fora isso, você passava a maior parte do ano, né? O homem passava a maior parte do ano sem nenhum alimento que trouxesse este prazer de comer e de fazer a crocância. A outra coisa são as gorduras. As gorduras são alimentos muito palatáveis. O seu cérebro gosta muito de gordura porque evolutivamente você consumiu muita gordura, o seu cérebro recebeu. Talvez o primeiro alimento que a gente tenha tido contato sejam as gorduras. E as gorduras, elas trazem prazer. E a maior parte dos alimentos industrializados, dos pacotinhos, se você procurar bem, ele vai conter algum tipo de gordura vegetal, geralmente hidrogenada, uma gordura modificada, uma gordura que o seu corpo não entende, ele não conhece, mas ele sabe que aquilo é calórico e que aquilo traz prazer ao organismo. Então você precisa entender e tentar ficar o máximo possível longe disso, porque se você quer sucesso na sua vida, uma evolução no seu processo, um resultado palpável, você precisa distanciar dessas coisas. Porque realmente é difícil ter controle. É difícil ter controle de um doce, aquilo é muito gostoso, uma sobremesa, tudo é muito palatável. É difícil comer só um pedaço, é difícil comer só uma garfada. Você vai acabar comendo várias vezes, 1, 2, 3, né? Vai repetir. Por quê? Porque é feito para isso mesmo. Então, quanto mais próximo você fica da sua origem, maior a chance do seu sucesso nesse período. Então, não precisa que seja uma dieta, não precisa sofrer, não precisa ficar pesando a sua comida, não precisa passar fome. Na maioria das vezes você vai precisar aliar o seu comportamento de conseguir olhar certos alimentos e não ter vontade, né, ou saber entender que aquele alimento não é o ideal para você nesse momento, e você ter controle de falar sim e não, sim para as coisas boas e não para as coisas ruins. Então, quando você alinha uma alimentação, um conhecimento sobre a alimentação, uma prática regular de exercício para que você trabalhe com o seu desconforto, e que você se sinta bem em certos períodos de jejum, talvez esses 3 sejam o principal caminho para você conseguir atingir o seu sucesso. E a gente precisa ficar longe, distante de algumas coisas que vão trabalhar contra o nosso sucesso. Por exemplo, o sono. O nosso sono anda muito ruim. Por quê? Porque temos luz, muito celular, muita televisão, muito estímulo. O seu cérebro ele não consegue diferenciar um celular do sol. Para ele é a mesma coisa. Então, quando você chega à noite, 10, 11, meia-noite, está olhando no seu celular, vendo notícias, estudando ou mesmo trabalhando, o seu cérebro, para ele, é como se você estivesse na praia, no meio do sol quente, sendo estimulado. Ele vai bloquear a produção da sua melatonina e você vai ter uma qualidade de sono muito ruim.
Quantas pessoas a gente vê hoje que tem dificuldade com o sono, que tem um sono de qualidade ruim, pessoas que custam a dormir, pessoas que acordam cansadas, acordam exaustas. E um dos principais reflexos que o seu corpo tem depois de uma noite ruim de sono é a compulsão. Se você pensar uma noite que você dormiu mal, no dia seguinte o seu corpo vai procurar calorias. Se você passar numa padaria dormindo bem, no dia seguinte você vai escolher um café, consegue escolher um café legal. Se você não dorme bem, você acaba tendo algum grau de compulsão. Então o seu olho ele já puxa para as coisas fritas, para as coisas calóricas, para as coisas que têm mais estímulo, né? Por quê? Porque uma das coisas que mantém o nosso corpo acordado, desperto, é o alimento, é a caloria. Quando você come, o seu corpo converte muitos hormônios tiroidianos, no T4 e no T3, que é a forma ativa. Então comer desperta. Quanto mais calorias você tiver, quanto mais caloria, mais calórico, mais palatável for o seu alimento, mais estímulo você dá ao seu cérebro. Então você acaba procurando açúcar, gordura e formas de energia rápida que, além de te despertar, vão te dar prazer. A gente tem que ter cuidado com o álcool, você precisa ter cuidado com o álcool, porque o álcool, ele não é só a questão da caloria. A gente sabe que o álcool é calórico, mas o álcool ele acaba despertando em você um apetite maior. Então, mesmo que você esteja num processo de mudar a sua vida, quando você vai um final de semana e acaba convivendo com outras pessoas, comemorando e bebendo, você também acaba consumindo mais calorias nesse mesmo dia. O álcool abre o seu apetite e acaba te dando um pouco mais de coragem, um pouco mais de vontade de comer. Então, quanto mais distante você tiver desses alimentos, mais controle você acaba tendo das suas alimentações e das suas compulsões. E a gente precisa ter cuidado com as preocupações, com o estresse, né? Evolutivamente, o estresse fazia parte de uma forma pontual do nosso organismo. Se você fosse ser atacado, se você estivesse passando por alguma ameaça, o seu corpo ligava um modo de estresse, onde você responde mais rápido, onde você tem mais força, onde você está mais estimulado. Mas hoje ele não consegue diferenciar o estresse. Um estresse de você ser atacado para um estresse de você, por exemplo, estar preocupado com o trabalho, com uma coisa que você precisa apresentar, com um estudo. O seu cérebro ele vai ligar o modo de luta ou fuga. Isso vai fazer com que você acabe precisando comer comidas mais calóricas, ter mais compulsão, beliscar mais, comer de formas repetidas. Quando você alinha isso, tira os estímulos, ajusta uma alimentação, ajusta um conhecimento e você consegue trabalhar tudo isso de uma forma conjunta, é muito mais fácil de que você consiga ter resultado na sua vida. E as coisas precisam ser mais lentas, mais graduais, de uma forma mais devagar. O problema é a ansiedade. Você quer um resultado muito rápido, coisa que não vai vir. Você primeiro vai errar muito, você primeiro vai se frustrar muito. E isso faz parte do processo. Quando você entende isso, entende que leva tempo, entende que demora, entende que envolve erros e acertos, você fica mais tranquilo. Uma pessoa evoluída, ela aprende com os erros. Uma pessoa que não é evoluída, ela vai continuar errando e vai justificar, ela vai pegar o erro para justificar novos erros. Já que eu errei uma vez, eu tenho direito a errar de novo, a repetir esse erro, a continuar errando. Uma pessoa que sabe aonde ela quer ir, ela sabe do caminho, ela sabe do processo, ela vai errar, ela vai identificar o erro e ela vai tentar não errar novamente. Esse é o grande segredo da evolução. Então, quando você procura uma mudança na sua vida, algumas coisas são importantes. E o que eu tentei trazer um pouquinho para você nesse episódio é que o conhecimento aliado à paciência, você vai conseguir com muito mais facilidade atingir os seus resultados. Não tenha desespero, o processo leva tempo, envolve uma evolução, envolve ressignificar a sua vida. Dieta não é deixar de comer, e sim entender os alimentos e entender o seu comportamento todas as vezes que você for se alimentar. O processo é constante e a evolução é gradual. Cada vez vai ser mais fácil, cada vez você vai estar mais preparado para isso. Dentro desse podcast, a gente vai trazer muita forma de conhecimento. Essa é uma introdução para que você vá entendendo um pouquinho
A forma que eu gosto de dividir o conhecimento, a forma que eu quero que vocês aprendam, e a gente vai levar isso cada vez mais de uma forma mais fácil para que você consiga atingir todos os resultados positivos na sua vida. Então você precisa saber o que você quer, né? Todo mundo quer um resultado, mas você precisa entender o caminho. Existe um caminho a ser percorrido. E se o seu pensamento, se o seu conhecimento, se a sua mente trabalhar junto, isso vai te ajudar. O que eu vejo na minha prática clínica, o que eu vejo no dia a dia, o que eu vejo no consultório é que a maior parte das pessoas tem vontade. Elas sabem o que elas querem, elas sabem que é o momento, elas decidiram dar o primeiro passo. Mas falta o básico, falta o conhecimento, falta a trajetória, falta saber por onde você vai passar. Porque se eu viro para você e te falo que o processo demora, que o processo vai envolver erros, que o processo vai ter frustração, que o processo vai ter desespero, talvez quando você saiba disso, né, quando você sabe disso, talvez seja mais fácil. Só que quando você procura qualquer profissional para te ajudar no emagrecimento, você acaba colocando a responsabilidade para esse profissional. Você acha que ele, por si só, com o conhecimento dele, ele vai resolver os seus problemas. Vai ser um remédio que vai tirar minha vontade, vai ser um remédio que vai me dar mais foco, vai ser um remédio que vai me deixar mais fácil. Não existem remédios no processo de emagrecimento ou no processo de mudança de vida. Qualquer pessoa com sucesso, seja em qualquer parte, qualquer área da vida dela, ela teve que passar por algum grau de evolução. Essa pessoa teve que aprender alguma coisa, essa pessoa teve que se frustrar, essa pessoa teve que ficar mais forte. E a gente pode comparar, por exemplo, com o exercício físico. Você só cresce quando dói, você só cresce quando tem estímulo, você só cresce, o seu músculo só fica mais forte quando você machuca esse músculo. E quando você pega uma pessoa que tem uma autoridade, uma pessoa que tem uma experiência, uma pessoa que tem sucesso, o que essa pessoa tem? Essa pessoa tem tempo, essa pessoa tem rodagem, ela já falou muito sobre o assunto, ela já viveu muito sobre o assunto, ela já errou muito. Então, quanto mais você erra, mais você aprende. Mas você não pode simplesmente errar e deixar para lá. O que eu vejo é que as pessoas erram e elas justificam, elas pegam esse erro e colocam os erros nas outras esferas da vida. Não é o que você precisa fazer com a sua vida. Você precisa pegar esse erro e aprender para que da próxima vez que a tentação apareça, você tenha controle. Que você fale, eu errei da outra vez, eu aprendi e dessa vez eu vou tentar não errar. E você vai trabalhar até você conseguir. Então, não basta querer, basta estar disposto para qualquer coisa na vida. O emagrecimento não é diferente. Só que o emagrecimento vai ter muito mais coisas jogando para o outro lado. Vão ter amigos te chamando para uma série de tentações, vão ter propagandas, vão ter estímulo, onde você for na rua vai ter um bolo, uma torta, um doce, uma coisa chamativa. As coisas calóricas, as coisas que vão jogar contra você, elas são sempre de fácil acesso, são sempre visíveis, são sempre tentadores. Então, quando você começa a ter um diálogo com você mesmo, a chance é que você tenha mais resultado, que você consiga melhor, você consiga melhorar as suas coisas. Para isso é necessário conhecimento e é necessário estar disposto. Não coloque a responsabilidade da mudança de vida ou do seu emagrecimento no profissional que você escolheu para te ajudar. O profissional está lá, ele vai te dar base, ele vai te ajudar, ele vai te dar conhecimento, ele vai te dar que sejam medicamentos, suplementos ou qualquer coisa que possam te ajudar. Mas quando você tem um remédio que trabalha para você, o seu sucesso também é temporário, porque o seu sucesso fica vinculado ao remédio. Então, se você usou qualquer coisa para emagrecer, conseguiu emagrecer, a chance de reganhar é muito grande, porque você não aprendeu nesse processo. A pessoa que consegue emagrecer de uma forma natural, essa pessoa, ela aprendeu. E a grande diferença de todas as outras é que essa pessoa, quando ela estiver de frente à tentação, ela já passou por esse processo diversas outras vezes. Já a pessoa que fala não porque está sob efeito de alguma medicação, essa pessoa não aprende nada. Essa pessoa simplesmente falou não porque foi fácil falar, porque ali ela não teve vontade, ali ela não tinha fome, ali ela estava enjoada, ela estava nauseada, ela estava estimulada. Então é muito fácil
você fala não para uma coisa que você não quer. Agora, é difícil falar não para uma coisa que você quer, que o seu cérebro está pedindo, eu quero, eu preciso, eu quero mais, eu quero repetir. Neste momento, é muito difícil falar não. Você só vai conseguir falar não quando você entender tudo isso, quando você entender o processo, quando você entender as coisas boas que você vai colher, né? Que a sua colheita vai ser boa, as coisas ruins que você está deixando para trás. Então você está deixando doença, você está deixando limitação, você está deixando a preguiça, você está deixando a insônia, você está deixando tudo para trás, você está deixando tudo para o lado para que entrem coisas boas na sua vida, para que entre o ânimo, o humor, a disposição, a energia, a inspiração. E a gente vai conseguindo passar isso para frente, porque uma pessoa que transforma a sua vida com a saúde, essa pessoa ela quer passar isso para todo mundo, porque saúde é tão bom que você quer compartilhar, você quer dividir, você quer inspirar o outro, porque você sente a diferença na sua vida, você tem mais energia, você tem mais luz, você tem mais felicidade, você inspira a sua família, você inspira os seus filhos, você inspira a sua esposa, você mexe em todo o ambiente. Uma pessoa que brilha, uma pessoa que traz luz, essa pessoa ilumina todos os outros. E isso é muito bom. Quando você consegue trazer isso para a sua vida, o reconhecimento que você ganha, as coisas boas que você planta, supera qualquer coisa. Então, não compare um sucesso de uma vida com um prazer temporário, de comer alguma coisa, de se afundar numa sobremesa, de se afundar no álcool. Isso é tão rápido e tão passageiro que quando passa o efeito, geralmente, na maioria das vezes, o que vem é arrependimento. Não precisava ter comido tanto, não precisava ter bebido tanto, não precisava ter me excedido tanto. Então, no dia seguinte, isso todo mundo sabe, né? Quem nunca passou por isso, o dia seguinte geralmente é uma leve depressão, um leve arrependimento, uma leve tristeza. Por quê? Porque você colocou tanta coisa em jogo, né? Você às vezes vem de um tempo, 1 mês, 2 meses, mudando a sua vida, ou de algumas semanas. E quando você coloca tudo isso em jogo, você fala assim, poxa, não valeu o sacrifício que eu já tive até hoje. Eu tive tanta entrega, tanto controle, tanta determinação, e num final de semana eu desandei, ou num dia eu desandei. E você nunca, esse prazer imediato, ele nunca vai superar o prazer a longo prazo, a energia ao longo prazo, a felicidade ao longo prazo. Não existe nada melhor na vida do que a gente ter controle de nós mesmos, a gente ter controle das nossas vontades. Eu gosto muito de falar do poder do não. Quando você fala não para alguma coisa e você não vê prazer nisso, esse não, ele não é o não que você precisa. Agora, quando você entende que você teve uma tentação, você falou não e isso te fez bem, isso mostra confiança, isso mostra autocontrole, isso mostra disciplina. Toda vez que você fala não para uma coisa que está no seu processo, né, no seu objetivo, quando você sai de lá, o prazer é muito mais duradouro do que aquele prazer de você ter comido, de você ter cedido à tentação. Por exemplo, vamos pegar um final de semana, você vai comer um hambúrguer, você vai comer, vai ser gostoso, mas quando você chegar em casa, você vai falar assim, poxa, não precisava ter comido tanto, não precisava ter pedido tanta coisa acompanhando, não precisava ter pedido aquele maior hambúrguer, ou com mais molho, ou com mais batata, ou qualquer coisa que for. Não precisava. Agora, quando você fala não para aquele momento e consegue escolher alguma outra coisa que traga mais saciedade, né, mais energia, você se orgulha de você e você chega em casa feliz por ter falado não para alguma coisa que todo mundo falou sim, ou que a maioria dos seus amigos ou das pessoas que estavam ao seu redor falou sim, porque cederam com muita facilidade. Um corpo forte vem de uma mente forte. Se você tiver esse trabalho mental, todas as vezes que vier alguma tentação, alguma coisa, você vai desenvolver uma resiliência muito grande. Você vai ser uma pessoa muito mais disciplinada, muito mais autoconfiante. E nessa caminhada do emagrecimento ou da mudança de vida, você é a única pessoa, você é a única companhia. Fora você, ninguém mais vai estar te apoiando. E quando você tem as ofertas, é só você e a sua cabeça. Se você não conseguir conversar com você mesmo, dificilmente você vai ter resultado ou vai estar feliz em um resultado. Emagrecer durante 1, 2 meses falando não, passando vontade, passando fome, passando frustração, não é um emagrecimento que vai durar.
esse vai ser um emagrecimento temporário, porque nós, seres humanos, funcionamos muito bem com foco. Enquanto você tiver foco para alguma coisa, você vai estar disciplinado. A partir do momento que o foco desapareceu, você se entrega novamente. E quando que o foco geralmente desaparece? Quando a gente chega no resultado. Então eu vejo muita gente falando, doutor, eu preciso perder 10 quilos. Não fale números, porque uma hora você vai perder os 10. E quando você perder esses 10 quilos, o seu cérebro vai entender que você chegou aonde você queria, você chegou no seu objetivo. Quando a gente chega no objetivo, a gente tende a voltar à pessoa que a gente era. Já que eu funcionei bem, tive foco, tive disciplina, emagreci, e agora eu vou voltar com tudo aquilo que me dá prazer. Por isso que o processo de ressignificar a sua vida, ele envolve ter prazer com coisas que antes você não teria. Então, quando você escolhe uma comida de verdade, é porque você tem prazer nisso. Quando você faz um exercício, é que você tem prazer nisso. Quando você escolhe beber menos, é porque você vai ter prazer nisso. Demora, mas esse é o grande objetivo. O grande objetivo é que você tenha prazer nas escolhas que hoje você considera ruim ou piores. Mas chega um momento que de tanto repetir e de ver a força que você tem, você passa a ter prazer com essas escolhas. Qualquer pessoa que mudou a sua vida de uma forma consistente, ela não se frustra com as escolhas delas. Pelo contrário, ela tem muita felicidade, ela tem muito prazer na disciplina que ela desenvolve. O maior segredo de qualquer mudança se chama disciplina. Quanto mais disciplina você tiver e prazer nessa disciplina, mais sucesso. Aí sim o sucesso é questão de tempo. Eu gosto de falar que o início talvez seja uma série de tropeços e frustrações e arrependimentos e tristezas, mas quanto mais isso vai diminuindo, mais próximo você vai ficando do seu prazer, do seu objetivo. Então, o caminho não é difícil. Vocês que escolhem o caminho errado, geralmente. Vocês escolhem sofrer, vocês escolhem não ter propósito, vocês escolhem ter dificuldade nesse caminho. Não é bem assim. Então, a gente finaliza esse primeiro episódio falando com o que a gente espera, o que eu espero que você consiga nesse caminho, nessa trajetória. Não precisa ser difícil, precisa ser prazeroso. E a gente consegue ajustar conforme você vai entendendo que o processo é lento, gradual e é progressivo. Você vai conseguir mudanças na sua vida se você escolher um caminho com mais facilidade, com mais felicidade. Então a gente finaliza esse Fala Montese. Espero que eu tenha trazido para vocês muita informação, muito conhecimento e que eu possa estar te ajudando nesse início de caminhada para que seja uma coisa muito mais tranquila, mais leve e de muito mais sucesso.